Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho. Veremos os 3 primeiros versos do verso 29 ao verso 31 do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 1, do verso de número 29 ao verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos reforça a todo momento, a cada momento, a ideia da chegada do reino de Cristo, colocando em evidência os sinais que acompanham esse reino. Na casa de Simão Pedro é testemunhado o segundo milagre de Jesus, conforme esse relato de Marcos. Agora, meus irmãos, em vez de um exorcismo, como vimos na semana passada, Jesus realiza uma restauração. Jesus realiza uma restauração, uma cura plena. A sogra de Simão estava acamada, doente, bastante enferma, com bastante febre, incapaz de caminhar. Mas Jesus, o nosso Senhor, não apenas a cura, mas Ele a restaura imediatamente. Ele a levanta pela mão e ela está então plenamente restaurada. Aqui, infelizmente, a nossa tradução bíblica peca ao não registrar esse pequeno detalhe, mas importante detalhe. O texto nos diz no verso de número 31, diz assim: Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e o texto original diz: tomando-a pela mão, a levantou. Ou em algumas outras traduções os irmãos vão perceber. Então Jesus, se aproximando dela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Novamente, então, infelizmente, a tradução da Almeida, Revista e Atualizada, peca ao não registrar esse aparentemente pequeno, mas importante detalhe. O texto nos diz novamente: Jesus toma-a pela mão e a levanta, a ergue do seu lugar. Essa, meus irmãos, é a linguagem que a Bíblia utiliza por diversas vezes em inúmeros lugares, falando a respeito das curas e restaurações que Jesus opera, mas também é a linguagem que a Bíblia usa para despertamento, e principalmente para ressurreição, ser erguido, levantado, como o caso da filha de Jairo, onde Jesus ordena: Talita cumi, menina, levanta, e aquela menina é restaurada, ressuscitada. E de fato, Jesus ordena que se levantem não apenas aqueles com alguma enfermidade que os impedisse de ficarem de pé, ou mesmo de caminhar, mas também, por exemplo, o homem da mão atrofiada e o cego na entrada de Jericó são chamados também a se levantarem diante de todos os presentes. Afinal de contas, porque Jesus exige, ordena, porque Jesus levanta essas pessoas curadas por Ele? Qual a importância disso? Um dos pontos cruciais
que nós devemos ter em mente é que Jesus está nos ensinando não apenas uma moralidade, mas Jesus está nos ensinando a viver como novas criaturas. Jesus está nos ensinando a viver. E Ele nos educa de uma forma que nos molda integralmente. Não apenas com informação para o nosso cérebro, mas de forma holística, envolvendo as nossas mentes, envolvendo o nosso coração e envolvendo o nosso corpo também. Essa é a abordagem que nós vemos desde o Antigo Testamento, no culto do povo de Deus, do culto do povo diante de Deus. O povo era convocado a erguer as suas mãos em adoração, o povo era convocado a se ajoelhar em arrependimento e contrição, eles eram chamados também a sentar à mesa, para comer, diante de reis, diante de outras pessoas. Eles eram chamados a se levantar em reverência e disposição. Reverência e disposição diante do mundo, pois todas essas ações corporais serviam não apenas para tornar a nossa fé visível, não apenas para externar a nossa fé, manifestar a nossa fé ao mundo, mas principalmente para envolver e moldar os nossos corpos por meio da nossa adoração. Envolver os nossos corpos na nossa adoração, como nós fazemos aqui. Nós somos, meus irmãos, criaturas encarnadas, criaturas corpóreas, e a nossa adoração deve ser encarnada também, deve ser corporificada também. Devido à forma como Deus nos criou, a postura corporal, a nossa postura corporal é inseparável da postura das nossas mentes e dos nossos corações. Devido à forma como Deus nos criou, a postura corporal, a postura dos nossos corpos diante da adoração, diante de Deus, é inseparável da postura da nossa mente e do nosso coração. Dessa forma, meus irmãos, ao utilizar essa linguagem específica, Jesus comunica a verdade de que sem Ele, tanto a sogra de Simão, quanto nós que estávamos adormecidos, nós que estávamos inertes, nós que estávamos paralisados pelo pecado, agora somos chamados, ou melhor, somos levantados para servir. É isso que Cristo faz com aquela mulher, e é isso que Ele faz conosco também. Ao utilizar essa linguagem, Jesus comunica a verdade de que sem Ele, tanto a sogra de Simão, quanto nós que estávamos mortos, adormecidos, paralisados pelo pecado, agora somos levantados pelo próprio Cristo, pela mão de Cristo. E é isso que o texto destaca para nós. Marcos destaca que imediatamente, após ser restaurada e ser levantada pela mão de Cristo, aquela mulher passou a servir todos que estavam na casa. Verso de número 31, quero ler aos irmãos. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou. E assim que a febre foi embora, no mesmo instante, ela passou a servi-los. Imediatamente, aquela mulher passou a servi-los. Considerando, meus irmãos, que a cura foi completa e instantânea, ela não precisava se recuperar da fraqueza provocada pela febre. Aquela mulher foi totalmente restaurada, imediatamente restaurada. Mas ela não foi restaurada para simplesmente testemunhar a cura que Jesus fez, a libertação que Jesus Cristo concedeu a ela. Ela foi libertada, ela foi totalmente restaurada para o serviço. Essa é a resposta da ressurreição. Essa é a resposta de uma nova criação diante de Jesus Cristo.
Qualquer pessoa que recebe uma nova vida em Cristo é restaurada para servir a Cristo no seu reino. Jesus não salva você para nada. Jesus não nos salva simplesmente para que nós não sejamos destinados ao inferno na eternidade. Jesus não nos salva simplesmente para que nós fiquemos aqui esperando a sua volta, o seu retorno, ou a nossa morte, para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Jesus não nos salva para que nós fiquemos na inércia. Jesus nos salva para serviço, para servir como novas criaturas nesse mundo. É impossível, portanto, meus irmãos, que alguém ressuscite dos mortos e permaneça alheio, permaneça não envolvido nos assuntos do reino. Você é uma criatura de um novo reino, de uma nova nação, uma nova criação. É possível continuar se comportando como a sua antiga natureza? É possível continuar se comportando como pertencente ao antigo reino do qual nós fazíamos parte? De forma alguma. É impossível que alguém que ressuscitou dos mortos permaneça alheio ou não envolvido nos assuntos do reino. A resposta da sogra de Pedro é a resposta esperada de todo cristão. Uma vez que Deus nos serve ao nos salvar, nós somos salvos para servir também. Não existe tal coisa como uma fé que não nos transforme, que não nos mova, que não nos envolva, que não nos incomode a viver da maneira como Cristo ordena, da maneira como o próprio Cristo viveu. Nós, meus irmãos, somos chamados a retribuir o serviço que Deus fez a nós, servindo a Ele e servindo ao nosso próximo, como fez essa mulher imediatamente, sem a necessidade de muita teologia. Sem a necessidade de muita teologia. Ela não precisou estudar a teologia sistemática, ela não precisou ler todas as Escrituras para saber que ser restaurada por Cristo nos envolve, nos direciona a viver em serviço do nosso próximo. O serviço gera mais serviço. O serviço de Deus para conosco é retribuído em nosso serviço a Ele. Mas, outra dúvida: o que significa servir? Nos dias de hoje, considerando toda a bagunça mental ao nosso redor, é importante definir as coisas, é importante saber o que nós estamos fazendo ou o que nós estamos sendo chamados a fazer. O que significa servir? De maneira bastante honesta e realista, servir é fazer aquela coisa que você não quer fazer. Servir é fazer aquilo que nós não queremos fazer, colocando o bem do nosso próximo antes do nosso próprio interesse, antes do nosso próprio desejo. Servir é fazer aquilo que eu não quero fazer. O serviço, portanto, meus irmãos, é tanto a prova da nossa salvação, a prova de que Cristo realmente fez algo em nós, mudou algo em nós. Portanto, o serviço é tanto a prova da nossa salvação quanto a chave para a edificação do reino, edificação da igreja, edificação desse novo mundo, dessa nova criação. Mas a boa notícia é que à medida em que nós fazemos, à medida em que nós vamos corporificando o nosso serviço, Deus vai nos transformando. Essa é a boa notícia. Você não vai permanecer para sempre fazendo as coisas de má vontade. Boa notícia do Evangelho.
à medida em que nós vamos fazendo, à medida que nós vamos nos habituando, à medida que nós vamos aprendendo e reconhecendo o que Cristo fez por nós, Deus vai nos transformando o nosso coração, transformando os nossos corpos, habituando os nossos corpos a novos hábitos. Assim, meus irmãos, servir significa fazer aquilo que nós não desejamos de forma regular e habitual, até o ponto de, ao longo do tempo, começar a desejar fazer o que inicialmente nós não queríamos, mas agora queremos, porque sabemos por quê. Pelo bem do nosso próximo. A sogra de Pedro serve imediatamente. O texto não fala se ela teve vontade de servir, se o coração dela mudou naquela hora e ela pensou: que vontade que eu estou de servir, de limpar essa casa, de servir, preparar uma comida. Como meu coração arde por essas coisas, limpar uma fralda, desempenhar o meu trabalho. O texto não fala disso. O texto fala que ela simplesmente começou a servir, imediatamente. Ela foi curada imediatamente, e imediatamente ela começou a servir. E ela serve num contexto doméstico, que é de fato um contexto bastante desprezado nos nossos dias. Na Bíblia, o lar é identificado como um dos lugares, um dos espaços em que a vida renovada pela ressurreição não apenas pode, mas deve se manifestar de maneira gloriosa. Não apenas na nossa vida familiar imediata, mas na hospitalidade, recebendo pessoas na nossa casa. O lar é identificado nas Escrituras como um dos lugares e espaços em que a vida renovada pela ressurreição não apenas pode, mas deve manifestar essa fé de maneira gloriosa. Apesar da sua aparente simplicidade, os lares nos quais todos servem uns aos outros, baseados nessa força, na força de Cristo, na força do Evangelho, os lares nos quais todos os membros servem na força de Cristo, apresentam um testemunho extremamente importante do Evangelho. E nós devemos estar plenamente certos, plenamente cientes disso. Um lar em que todos servem, e servem na força de Cristo, apresenta um testemunho importantíssimo, importante do Evangelho para o mundo. E nós devemos estar plenamente cientes disso. A falta desse serviço entre os membros das famílias é uma característica bastante comum nos nossos dias, bastante comum nos lares de hoje. E é evidente que essa falta de serviço, a carência desse serviço, está na raiz de grande parte da desintegração familiar que nós vemos ao nosso redor a todo tempo. A falta desse serviço, a falta de um serviço motivado pelo Evangelho, não pelas nossas vontades, não pela nossa convicção interna, não convicção do Evangelho, da Palavra de Deus. A falta desse serviço entre os membros de uma família está na raiz de grande parte da desintegração familiar que nós testemunhamos nos dias de hoje. Maridos que são incapazes de servir as suas esposas, seja com fidelidade, seja com sustento da casa, seja ajudando no lar. Maridos que são incapazes de servir as suas esposas, incapazes de fazer o básico. Esposas que são incapazes de servir aos seus maridos. Filhos que não são ensinados a servir aos seus pais com a sua obediência. Não são ensinados a servir aos seus irmãos com cuidado, com amor, com respeito. Somos de fato uma geração
incapaz de servir com convicção. Mas, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, as gerações passadas de cristãos certamente ficariam perplexas. As gerações passadas de cristãos ficariam perplexas ao constatar a grande quantidade de livros escritos atualmente, sejam cristãos ou não, sobre como conduzir um casamento. As gerações anteriores ficariam surpresas ao ver a grande quantidade de literatura, de livros que temos hoje a respeito do casamento. Muitos desses antepassados, mesmo não sendo cristãos, certamente nos perguntariam com certa incredulidade: é sério que vocês precisam de um livro para ser casados? O que há de errado com vocês? É sério que vocês precisam dessa grande quantidade de livros para aprender como viver civilizadamente como um casal? Não é tão difícil? É tão difícil de entender como a coisa funciona? Certamente, muitos dos nossos antepassados, mesmo não sendo cristãos, certamente encarariam isso com certa incredulidade. Para que essa porrada de livro que vocês nem vão ler? Que vocês nem leem. É bem verdade, meus irmãos, que há muitas questões a serem enfrentadas por nós, que os antigos não testemunharam. Isso é verdade. E é por isso que a existência de uma certa variedade de livros sobre o tema do matrimônio. É por isso que a existência de numerosos livros sobre o tema matrimonial é importante, é essencial. É importante que tenhamos livros, é importante que tenhamos literatura a respeito do matrimônio, pois elas nos ajudam a nos reajustar e a recuperar aspectos que para os antigos já eram padrão. Como disse, nós vivemos um novo mundo, um outro mundo, e de fato, muitas coisas que eram padrão para os antigos, hoje não são mais. Infelizmente não são mais. Portanto, a existência de numerosos livros sobre o tema matrimonial é sim importante. Contudo, a realidade é que uma vida familiar feliz é bastante simples. Basta que cada membro sirva uns aos outros. Basta que cada membro sirva aos outros e praticamente todos os demais aspectos se ajeitam no andar da carruagem. De fato, temos grande quantidade de livros, mas grande parte das vezes nós estamos buscando livros e ignorando o fato de que nós não estamos fazendo o básico, o fundamental, o essencial, que não precisaria de livro nenhum para nos revelar, a não ser as Escrituras. A família, meus irmãos, é o contexto central para o ministério da misericórdia. Normalmente, nós não associamos a paternidade, o cuidado de filhos, ao ministério da misericórdia. Mas é exatamente isso que é. O sustento dos pais é uma forma de cuidar, sim, dos mais necessitados, daqueles que mais precisam. A mãe que acorda às 2 da madrugada, e às 3 da madrugada, e às 4 da madrugada, para cuidar do seu bebê chorando, está certamente servindo de uma maneira que agrada a Cristo. O pai que faz horas extras, ou simplesmente não gasta consigo, mas gasta priorizando a família, está servindo de uma maneira que agrada a Cristo também. O pai que supre as necessidades da sua casa, que lidera
e entende as necessidades da sua casa, está assim servindo a Deus, servindo a Cristo em primeiro lugar. A mãe que cuida dos seus bebês, a mãe que incansavelmente troca fraldas ao longo do dia, está sim exercendo um ministério de misericórdia. Mas o fato é que não para aí, não deve parar aí. Isso deve se estender à família da igreja, isso deve se estender a toda a sociedade, a todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas o fato é que se nós não fazemos em casa, é muito provável que nós não faremos na rua também. A não ser que nós sejamos hipócritas e queiramos o aplauso do mundo. Portanto, meus irmãos, o serviço é o significado e o propósito fundamental das nossas vidas. Viver bem. Viver bem. Quem não quer viver bem? Viver bem é morrer para os outros. Viver de verdade é morrer a cada dia. Morrer a cada dia é viver as nossas vidas ao máximo, ao extremo. Morrer a cada dia é viver e viver bem as nossas vidas e viver ao máximo. Portanto, a maneira de agarrar as nossas vidas e desfrutar delas de maneira plena é se dedicando ao serviço ao nosso próximo. Não tem outro caminho. Não há outro caminho. Portanto, meus irmãos, se queremos viver uma vida boa, se queremos viver uma vida plena, se queremos viver vidas alegres, é simples. Morra para que os outros possam viver. Se você quer viver uma vida boa, se quer viver uma vida feliz, se quer viver uma vida longa, morra para que os outros possam viver. Morra para que você possa viver. Faça da sua vida uma manifestação da graça de Deus para todos os outros, para todos ao seu redor. Torne-se um presente de Deus para os outros, não um fardo para os outros. Torne-se um presente de Deus para o seu próximo, não um fardo. Deixe um legado. Deixe um legado para trás. Façamos da história das nossas vidas uma gloriosa narrativa da ressurreição, para o serviço do reino e para a glória do nosso Senhor. Façamos da história das nossas vidas uma gloriosa narrativa encarnada, não apenas na nossa mente, não apenas no nosso coração, mas com os nossos corpos, a serviço do reino, para a glória do nosso Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.